bem, pessoal? Vamos então fazer alguns comentários acerca do nosso terceiro simulado, e seria interessante que vocês dessem uma repassada em alguns conceitos, em primeiro lugar, de ondas, certo? Nosso capítulo 8, nosso capítulo 9, ele está assim bem interessante, assim como uma questão de gravitação universal, que nós não podemos deixar sempre de fazer algum comentário de alguma abordagem. E então aí segue o nosso trabalho, tá? Segue as nossas dicas. Então, gente, que eu chamo a atenção de vocês, conceito, tá? De ondas, classificação contra a natureza, mecânicas, eletromagnéticas, os seus fenômenos ondulatórios que eles poderão satisfazer, realizar, correto? Também nós temos que ir abordar, né, algo assim relacionado às qualidades fisiológicas do som. Nós nunca podemos deixar de valorizar isso. Os conceitos relacionados à altura, à intensidade e o timbre. A altura é aquela qualidade fisiológica do som que está relacionada à chamada frequência. Permite de fazer uma distinção de um som grave de um som agudo. Som grave, som baixo, mais abafado. Som agudo, aquele som mais fino, certo? Que a gente sempre diz assim, é um som mais alto, de maior frequência, tipo o som da criança. A criança, quando está conversando, pequenininha e tal, ela tem sempre um som mais fininho. Isso é altura. Já, por exemplo, nós temos a intensidade. A intensidade, ela está ligada à energia sonora, à potência sonora, mais especificamente, então, de uma análise da amplitude. Aí, então, permite fazer uma distinção de um som que é forte para um som que é fraco. Som forte, maior energia, maior potência, maior amplitude. O som que é fraco, menor energia, menor potência e uma menor obrigatoriedade de amplitude. Já o som relacionado, de sua classificação em cima do timbre, o timbre, então, ele permite fazer a identificação do som, certo? Então, permite fazer a identificação, o som gerado, por exemplo, por um piano e o som gerado, por exemplo, por um violino, ou até mesmo duas pessoas, certo? Tu sabe que é o João que está falando, mas, por exemplo, tu pode diferenciar do som, por exemplo, que é do José. Então, cada um tem os seus harmônicos, cada um vai ter o chamado representação de identificação do som. Chama atenção nisso, que é um importante item para que a gente possa idealizar o conceito de qualidades de classificação sonora. Depois também aquelas equações matemáticas ainda dentro da intensidade, mas só que relacionando a matemática da intensidade, que é a fortaleza do som, som forte, som fraco, mas agora permite fazer um cálculo. Intensidade, potência dividido pela área, correto? E também o nosso cálculo do nível sonoro, que é dado por uma expressão de uma equação em forma de logaritmo. Nível sonoro é igual a 10 log da intensidade final pela intensidade inicial. Lembrando que a intensidade inicial sempre será fornecida na hora da prova, certo? Aquele valor de 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Seria interessante então que vocês também voltassem dentro dessas equações ligada à parte de matemática. Depois, na sequência, gente, não posso deixar de valorizar também aquele conceito de ondas periódicas, o que é período, o que é frequência, a equação V igual a lambda S, VF, a chamada Weyl-Lambert-ferida. Nós podemos então valorizar, idealizar esse ponto, esse contexto, certo? Cuidado, tá? Para a gente poder fazer uma relação entre uma e outra onda periódica. Isso é muito importante. E também, pessoal, nós temos agora aquela parte que trata da gravitação universal. Na gravitação universal, foco aonde? Lei da gravitação universal de Newton, tá? Força gravitacional, Gzão, Mzinho sobre D ao quadrado. Terceira lei de Newton. E a força, peso, força gravitacional em termos de massa vezes gravidade.
tem ali uma relação que vocês precisam lembrar de ser diretamente proporcional ao produto das massas, a ideia da força-peso, o cálculo da gravidade, aquele macetezinho do grande Marcelo D2. Muito cuidado nesse aspecto aí. Aí também chamaria a atenção de vocês, tá, para as ondas estacionárias em cordas, né? Aquelas ondas que são geradas por uma interferência, geradas por uma reflexão, certo? E aí, obrigatoriamente desencadeando numa ressonância. Aí vão formar aqueles famosos harmônicos. E aí então nós temos uma relação entre harmônico e comprimento de onda. Gostaria que vocês retomassem essa ideia, porque ela é de valiosa importância, certo? A ideia aí é bem matemática e bem uma interpretação de figura, vocês precisam pontuar bastante. E a última, é claro, é o efeito Doppler. Nós não podemos deixar passar batido, né? Que quando um carro em movimento, relativo em relação a um observador, a um ouvinte, quando o carro se aproxima em relação ao observador, a esse ouvinte, o som parece ser mais agudo do que de fato ele é. E aí, consequentemente, nós vamos perceber uma frequência aparente maior do que a frequência real. Quando o carro se afasta, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um som mais grave do que o original. A frequência aparente ela é menor do que a frequência real, certo? A esse ponto é muito importante que vocês observem os capítulos 7, o capítulo 8 e 9. Certo, gurizada? Um abraço!